O IGP-10, em julho, registrou uma variação de 0,05%. Essa é uma das mais baixas variações dos últimos meses. Na verdade, ela é menor desde dezembro de 2009 e ela se assemelha às taxas que vigoravam ainda no segundo semestre do ano passado, quando a economia estava ainda dando os primeiros passos para sair da crise. E taxas muito diferentes das que vigoraram no primeiro semestre desse ano, aí sim, taxas maiores, algumas até superiores a 1%, como a do mês passado, que deu 1,30%. Então essa desaceleração é um fato relevante, ela se deve a alguns fatores. O primeiro, mais destacado, pelo menos em termos assim, de impacto estatístico, é a diminuição do efeito do minério de ferro, da elevação do minério de ferro, cujo ciclo atingiu o auge no mês de maio. Depois, em junho, o efeito começou a desaparecer e hoje ele está inteiramente absorvido. Então, esse contraste com o mês passado se deve, em primeiro lugar, ao fim do impacto causado no mês passado pela elevação do minério de ferro. Mas não foi o único, né? Há diversas outras influências. Então, entre essas, as que eu acho que são mais, merecem assim, um comentário. Em primeiro lugar, eu diria que estão os preços dos bens intermediários. Bens intermediários são uma categoria importante dentro do IPA e representam insumos, combustíveis, embalagens, quer dizer, são itens que entram ainda na composição de um produto para consumo final. E toda vez que esses itens aumentam de preço, significa que os custos de produção estão subindo. Isso foi o que aconteceu quase que de forma ininterrupta no primeiro semestre e que agora, com o IGP-10 do mês de julho, essa trajetória se inverte e os bens intermediários tiveram uma forte desaceleração, uma desaceleração bem generalizada, produtos metalúrgicos, químicos, derivados de petróleo, borracha, plástico, embalagens, fertilizantes, os exemplos são muitos de produtos que tiveram realmente uma desaceleração forte. E eu acho que essa desaceleração tem um pouco a ver com a situação da economia mundial, que vive uma etapa assim de incerteza, né, sobre a continuidade da recuperação que se encontrava ao longo dos últimos meses, né, a crise que afeta fortemente alguns países da Europa, a decisão da China também de dar uma certa moderação na sua economia, tudo isso desperta dúvidas, incertezas, temores e, com isso, preços de produtos importantes, matérias-primas, insumos, etc., esses preços diminuem e o impacto aqui na nossa economia é praticamente imediato. Então isso pode ter trazido pelo menos um pequeno alívio em relação a essa acumulação de pressões, de custos, de aumentos de custos de produção que vinham se verificando aí ininterruptamente durante o primeiro semestre. Então acho isso um fator importante que merece realmente um comentário, né, uma apreciação. Além disso, no IPC, nós tivemos a continuidade da deflação. Essa deflação ainda é muito por conta dos alimentos in natura, mas também açúcar, leite, etc. E uma diminuição também de outras pressões. No mês passado nós tivemos umas altas fortes de tarifas, né? Tarifa de energia elétrica, tarifa de água e esgoto. Esses efeitos desapareceram. Houve também uma diminuição na pressão do vestuário. O vestuário no mês passado estava com altas fortes, ainda por conta de lançamentos, novas coleções. Agora, com a estação já estão entrando na segunda etapa da estação, né, do inverno, começam a aparecer promoções, começam a aparecer liquidações, e isso faz então com que os preços do vestuário comecem a desacelerar, em alguns casos até comecem a diminuir, e eu acho que isso é uma tendência que vai se aprofundar ao longo desse mês, até o mês que vem. E no caso do INCC, o INCC também veio com uma diminuição forte.
e essa diminuição está muito associada também ao fim do impacto do reajuste da mão de obra. No mês passado, a mão de obra em São Paulo e também em Brasília estava no auge, né, do seu reajuste anual. Né? Esse efeito foi captado com intensidade no mês passado e agora isso diminui. Tem ainda impactos residuais na cidade de Porto Alegre, mas de qualquer maneira muito menos do que no mês passado. Os materiais de construção continuam subindo, subiram um pouquinho menos do que no mês passado, mas continuam subindo, não foi daí que veio o alívio mais importante, e esse aumento deve continuar, porque afinal de contas é o setor, dos setores que está mais aquecido e deve continuar assim nos próximos meses. Então eu acho que, né, para dar um balanço geral e concluir, acredito que esse resultado do IGP-10 não seja realmente o referencial daqui para frente, uma taxa de 0,05 nas condições que a gente está vivendo no momento, de maior aquecimento da economia e tudo mais. Essa taxa é uma taxa condizente com um período de quase um ano atrás, de 6 a 8 meses atrás, quando a economia ainda estava numa fase muito mais ainda inicial do seu processo de retomada. Então eu acho que é um alívio momentâneo, não deve ser o referencial. A gente deve ter ao longo do segundo semestre umas alternâncias, né? A economia, sobretudo a economia mundial, e a economia mundial exerce uma influência muito grande sobre os preços aqui no Brasil. Né? Ela deve alternar momentos melhores, momentos piores. A gente está num momento de maior incerteza, mas isso também não é a primeira vez esse ano. Eu acho que a tendência da economia mundial é de recuperação, embora sujeita a tropeços, a retrocessos, mas eu acho que a resultante vai continuar sendo de aceleração, de recuperação, e isso vai fazer com que, momentaneamente, a gente tenha algumas outras elevações de preços. Então esse resultado de hoje é bom, é um resultado que dá um certo alívio, melhora um pouco as expectativas, atenua um pouco as preocupações, mas não é o resultado estável, não é o resultado que vai permanecer e ser a referência para o segundo semestre.